Olá, meus amigos que já estão inscritos e que ainda não estão, que estão visitando. Você chegou até aqui no meu canal. Espero que você goste, para você poder compartilhar e curtir, clicando em curtir, para que o canal possa crescer. Inclusive, eu te aconselho fazer isso com todos os canais que você visitar, né? Curtir, compartilhar, porque são trabalhos. Cada canal aí é trabalho de pessoa, né? Então, se você curte, você está contribuindo para que a pessoa tenha aí o retorno do trabalho dela, tá bom? Então, eu agradeço a você por curtir e compartilhar e se inscrever. Grande abraço. Então, vamos começar. A live de hoje é sobre santos. Santos e idolatria. Você sabe que a Igreja Católica, ela tem muitos santos, né, gente? Santo Antônio, São José, Santa Maria, Santa Imaculada, Santa, tudo muitos santos, não é mesmo? E além de ter essas nomeações de santos, ainda tem essas imagens que as pessoas comercializam, elas compram e levam para suas casas. E aí tem a comemoração, Dia dos Santos, né? Tem o Dia de Todos os Santos, Dia dos Santos, cada santo tem um dia. E é muito legal que as pessoas tenham esta fé e cada santo tem uma história e representa alguma coisa diferente. Então tem muita gente que tem vários fé em vários santos, porque cada santo é para uma coisa, não é isto? Então, gente, é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje, né? Então, olha aí o São José com o menino Jesus no colo, a história bonita do José foi escolhido para ser o pai adotivo, né, de Jesus. Agora vê, tem todos esses santos, dia dos santos e tal. E então, gente, eu quero falar com você exatamente sobre isso. Os judeus lá em Israel, né? Eles acham que os cristãos, as pessoas que creem em Jesus, são idólatras. Aí você pensa assim, mas por quê? Porque eu não sou idólatra, não. Eu não, eu não adoro aquelas estátuas igual aquele pessoal que no Egito, igual aquele pessoal que fica fazendo isso, né? Então a gente fica sem saber, né, quem acredita em Jesus, né? As pessoas que creem em Jesus ficam até chocadas, chateadas, né? Mas porque acho que eles dizem que é idolatria, né? Os cristãos. Então eu resolvi aprofundar sobre isso. Então, olha só, na Igreja Católica e na Igreja Ortodoxa, algumas pessoas são oficialmente reconhecidas como santos. Elas são vistas como tendo feito algo de extraordinário ou tendo uma especial proximidade com Deus. A veneração dos santos, em latim cultus ou o culto dos santos, descreve uma especial devoção aos santos populares. Então aqui já diz tudo, né, gente? Só é, de explicar o que é santo, né? A pessoa já entende que está errado por causa que está escrito venerar. Venerar, gente, eu vou te mostrar o que é venerar. Venerar, significado. Vamos ver aqui. Venerar é. Ah, ele entendeu que é vencerar. Venerar. Dedicar reverente respeito e deferência, ter grande consideração, reverenciar. Venerável, olha só, o que é venerável? Diga de veneração, que se deve respeitar venerando, de uma pessoa tal. Então, olha só, gente, venerar é adorar,
Então você não pode venerar, não, ninguém. Por quê? Porque vamos lá na Bíblia e eu vou te mostrar por que agora. Vamos aqui em Êxodo 20, quando o Senhor Deus entregou aí os mandamentos para os israelitas, para eles aprenderem e seguirem, e também o mundo inteiro, né, teria acesso a isso. Olha o que está escrito. O primeiro mandamento, olha só, então falou Deus todas estas palavras, dizendo, entendeu, gente? Foi Deus que falou isso direto para as pessoas israelitas. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Pronto, já está explicado por que não pode ter santo, imagem de santo, adorar santo, venerar santo, prestar culto para santo. Ó, não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor, teu Deus, sou o Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam, e faço misericórdia a milhares dos que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. Então, não terá outros deuses diante de mim. O que é diante de mim? O Senhor Deus, o Altíssimo. Ele é o Criador e sustentador de tudo, ele está em todos os lugares. Então, diante dele, nunca, em lugar nenhum, você pode venerar pessoas como se fosse Deus, ou imagem de qualquer coisa, como se fosse Deus, porque só tem um Deus, é o Deus que fez tudo. Então, como que você vai aí fazer imagem de santos e adorar eles, e ficar prestando reverência, ficar adorando? Nem mesmo Jesus, que é o Filho, né, que é o Messias, que os cristãos creem que é o Messias prometido, que falou ao mundo inteiro sobre Deus, ele não mandou fazer isso não, gente. Ele ensinou os mandamentos para o mundo e disse ao mundo que Deus existe, que é para amar a Deus sobre tudo. Olha aqui, não pode. Aí a pessoa vai e pega, faz imagem do José, que criou lá Jesus, e bota ele de santo, de ficar adorando ele, tá certo isso? Cada um desses tem um nome, sacou? Então você tá erradão por isso, porque só tem um Deus e não a outra, e você tá transformando todo esse pessoal em deuses, entendeu? Olha só o que fala a Bíblia sobre Deus, sobre essas imagens que Deus não gosta de jeito nenhum. Olha aqui, ó. Está em Deuteronômio 16 o seguinte: nem levantará a imagem a qual o Senhor teu Deus odeia. Entenderam, gente? Deus, o Deus de tudo, do qual fala a Bíblia. Você sabe a Bíblia, você conhece a Bíblia, você tem uma Bíblia na sua casa, você já viu a Bíblia, já abriu a Bíblia na igreja, né? As igrejas, não importa a religião que você vai, tem a Bíblia lá, vamos abrir a Bíblia, vamos ler o capítulo tal. Não é assim? Principalmente na igreja católica. Pois é, então como que você pode ir numa igreja que ensina os mandamentos de Deus e fazer algo contra o que Deus gosta? Ó, Moisés disse aqui, ó, que o Senhor Deus odeia a imagem, não pode fazer imagem, tá? E olha, vamos continuar vendo isso aqui. As vossas luas novas e a vossa unidade, a minha alma as odeia, já são pesadas, já estou cansado de sofrer. Isso aqui, Senhor Deus falando, gente, olha só. Isaías foi um profeta, ok? Isaías foi um profeta e ele... O que é um profeta? São aqueles que trazem as mensagens de Deus. Deus fala com eles e eles vão lá e falam para o povo sobre isso, entendeu? Então, o que você está fazendo errado? Você não pode fazer nada em relação à imagem, nem ter deuses. Olha só. E Asa fez o que era bom e reto aos olhos do Senhor, seu Deus. Tem crônicas. E você vê, Asa foi um rei. Ó, ele
Por quê? Por quê? E Asa fez o que era bom e reto aos olhos do Senhor seu Deus. O que ele fez? Porque tirou os altares dos deuses estranhos e os altos e quebrou as imagens e cortou os bosques e mandou a Judá que buscasse ao Senhor Deus de seus pais e que observasse a lei e o mandamento. Então aqui, qual é o Deus de seus pais? É o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, é o Deus que fez o céu e a terra. Está lá em Gênesis, né? Você lê o primeiro capítulo da Bíblia, está explicando como que o mundo foi feito e quem que fez foi Deus e não outro, entendeu? Então, tá errado, gente. Ó, não haverá entre ti Deus alheio, nem te prostrará ante um Deus estranho. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Entendeu isso, gente? Está em Salmos 81, Davi escreveu os Salmos. Quem foi Davi? Rei. E, no entanto, você não vê aí os israelitas fazerem estátua de Davi e ficar adorando Davi, e ficar fazendo a igreja de Davi, e altar de Davi, e ficar pedindo coisa para Davi, prometendo coisa para Davi, fazendo promessa para Davi, atender o pedido deles. Você também não vê israelita fazer imagem de profeta, de Isaías, de nenhum desses profetas que estão aqui na Bíblia. Ó. Olha aqui na Bíblia. Você conhece a Bíblia? Tem esses 5 livros que os judeus chamam de Torá, né? Gênesis, que mostra como foi feito o céu e a terra. Você vai ver lá a história do dilúvio, você vai ler sobre Noé, por que aconteceu o dilúvio, né? As pessoas se afastaram de Deus. Você vai ver Abraão. Deus fez a descendência de Abraão, os israelitas são netos de Abraão, são filhos de Jacó, que depois ficou, o nome dele se tornou Israel. É agora um país, né, desde aquela época, quando em Êxodo, Deus falou para eles onde que eles iam habitar. Depois Levítico tem as leis, né, Números, Deuteronômio, é muito lindo. Você tem que ler a Bíblia inteira para você não ficar boiando e fazendo coisa errada, porque os outros tá tudo misturado, né, gente? A gente não sabe quem é quem. Aí um padre é legal, mas o outro não é. Um tá cheio de má intenção, o outro não tá. Um segue a Bíblia direito, o outro não segue. Então você fica ali acreditando no que eles colocam para você acreditar, em vez de pegar o livro e ler. Que preguiça é essa? Aqui, ó, gente, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias foram profetas. E você vai lá em Israel, você não vê nenhuma estátua nem igreja dessas pessoas. Você não vê igreja da Esther, igreja do Neemias, igreja do Esdras, você não vê igreja do Jó, você não vê igreja do Malaquias, do Josué, nem do Samuel, nem da Ruth, que é bisavó do Davi. Você não vê igreja para nenhuma dessas pessoas, não. Entendeu? Então você tem que seguir, pegar como base aí para você seguir os israelitas. Ah, mas Gil, mas eu sou cristão, eu creio em Jesus. E daí? E Jesus, por acaso, nasceu aonde? No México? Jesus nasceu na Austrália, nos Estados Unidos, no Brasil? Não, Jesus nasceu em Israel, gente. Você tem que ler a Bíblia. Jesus é israelita, tá bom? Então você vai agora, entenda que não pode tornar a Maria santa, nem o José santo e ficar fazendo igreja e adorando eles, não, porque só pode adorar o Deus verdadeiro, que é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, que é o seu Deus também, que é o Deus de tudo. Ó, o Josué foi o braço direito do Moisés, ele esteve lá à frente das batalhas para poder tomar a terra que os israelitas iriam habitar. Ele não tem igreja, nem ele é santo Josué. Ele não tem isso não em Israel. É um Deus apenas, que é o Deus verdadeiro, que é o Senhor Deus Altíssimo, do qual Jesus veio ensinar ao mundo, falando ao mundo que Deus existe, que não há outro,
que é o Pai dele, que enviou ele, que está nos céus. Jesus ensinou, Jesus não falou, vai lá e vai fazer uma igreja para mim, vai fazer uma estátua para mim, de jeito nenhum. E como é que está todo mundo fazendo um negócio desse? Que é isso? Olha aqui, gente, os profetas foram enviados por Deus. E aí, então, Deus continua sendo Deus. Você não pode adorar os profetas. Imagina, tem um rei, aí o rei manda uma pessoa de confiança dele lá no arraial para falar uma coisa. Aí o pessoal gosta da coisa que ele foi falar. Chega lá, vai chamar o enviado do rei de rei agora. Não, gente, não pode. O rei continua sendo rei. Você lendo o Segundo Testamento e vendo os filmes, você fica apaixonado em como Jesus faz as coisas bonitas e misericórdia, faz os milagres, né? Mas ele mesmo disse que tudo o que ele fez foi pela misericórdia de Deus, que é Deus que fazia esses milagres. Inclusive, ele disse que Deus é que ressuscitou ele, gente. Vocês estão muito preguiçosos de não ler a Bíblia para saber direitinho, para poder não fazer coisa errada, tá? Eu tô falando para você, leia a Bíblia, ó. Olha só em Isaías 43, que Isaías é profeta. Olha o Senhor Deus falando, eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. É só Deus que é o Salvador, é Deus o protetor, é Deus tudo. Jesus, ele veio porque Deus enviou ele. Jesus mesmo não disse assim, quando será o final dos tempos? Nem ele sabe, nem os anjos, só o Pai que sabe. Entende? Deus mostra, o Jesus mostra ali que Deus é acima dele, que ele também tem um Deus, que ele também obedece a Deus. Você vê que quando ele, antes dele ser crucificado e tal, ele foi orar e ele pediu a Deus para afastar dele aquele cálice que ele estava ali, sabendo que ia sofrer muito, e ele foi orar o tempo todo para conseguir força. Entendam, gente, leiam a Bíblia, vocês têm que unir os pontos. Não pode ir na missa, eu fui na missa, já cumpri minha obrigação, já está ótimo, já bati o ponto lá, cumpri o protocolo. Não é isso não, você tem que entender direitinho o que está sendo ensinado na missa e ligar um ensinamento com o outro e entender a realidade. Você não é um domingo separado do outro, né? Assim, no domingo que vai à missa, não é uma missa separada da outra. Você tem a Bíblia, você lê a Bíblia inteira para você ficar sabendo. Jesus é como a personificação da misericórdia de Deus pelas pessoas que nos enviou Jesus, pelo que eu entendi, né? Para remir o mundo do pecado que entrou no mundo por Adão, que ouviu a Eva, ao invés de ouvir Deus. Ambos desobedeceram a Deus, ambos ouviram o mal. Então, esse pecado da desobediência, a gente tem que ser fiel a Deus. Vê que Jesus, ele nasceu numa manjedoura para mostrar para você que você não precisa ter recursos maravilhosos para poder seguir os ensinamentos de Deus, não. Ele nasceu sem dinheiro, sem nenhum recurso incrível, nasceu numa manjedoura e ele seguiu os ensinamentos de Deus. É possível, ele mostrou que é possível. E lá no deserto, onde ele ficou 40 dias passando fome, lá não tinha nenhum conforto, ele foi tentado pelo mal, falando para ele que ia dar riqueza e poder. Não é isso que o mundo oferece para você? Riqueza e empoderamento para você negro, para você mulher? Não é isso que você fica sendo chamada para receber? Dinheiro e pedestal e poder. Pois é, ofereceu isso para Jesus lá no deserto e ele disse não. Ele continuou fiel a Deus e é isso que nós temos que fazer. Você tem que ter fidelidade, lealdade ao seu Criador, que é o Deus de Israel, que é o Deus de tudo e é o Deus do qual a Bíblia fala. Olha só, Deus falando, eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. Tá, gente? É Deus o Salvador. Ele enviou Jesus porque ele é que é Salvador. Senão Jesus não viria, tá bom? Ó,
das escritas, eu anunciei, eu salvei, eu o fiz ouvir, o Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus. Deus está declarando claramente, sem você ter dúvidas aqui, tá bom? Ok? Olha só, Deus que faz tudo, olha, ainda, aleluia, ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? Glória a Deus, aleluia. Assim diz o Senhor, vosso Redentor, aqui ó, tem aquela estátua lá do Cristo Redentor no Rio, aleluia, mas é Deus o Redentor, ele nos enviou Jesus, gente, ó. Assim diz o Senhor, vosso Redentor, o Santo de Israel, por amor de vós, enviei a Babilônia e a todos fiz descer como fugitivos os caldeus nos navios com que se vangloriavam. Eu sou o Senhor, vosso Santo, o Criador de Israel, vosso Rei. Tá bom? Então é assim que você tem que entender e parar de ficar adorando pessoas, colocando elas num altar e acendendo vela para elas e ficar fazendo promessa e ficar fazendo essas coisas e ficar comprando estatueta de imagem de pessoas. Essas pessoas são pessoas especiais, elas fizeram coisas legais, muito bacana, não vou tirar mérito delas de jeito nenhum, só estou falando que não pode ficar fazendo estátua delas, nem igreja delas, nem ficar prestando culto a elas, nem ficar adorando a elas, nem ficar fazendo promessa para elas, porque, gente, é tudo abaixo de Deus, Deus é Deus e Ele é acima de tudo, e quem faz milagre é Deus. Mesmo que elas tenham orado e conseguido milagres pela graça do Senhor, é que teve misericórdia de ouvir a oração delas e atender o pedido delas. Você deve adorar é Deus que atendeu o pedido delas e não elas. Você deve respeitá-las, mas você deve seguir o exemplo delas de orar também. Ó, olha só, olha, vamos ver aqui. E depois disso, estamos em Crônicas, né, contando aí as coisas daquele tempo. E depois disso edificou o muro de fora da cidade de Davi, ao ocidente de Gion, no vale, e à entrada da porta do peixe, e ao redor de Ofel. E o levantou muito alto, também pôs capitães de guerra em todas as cidades fortificadas de Judá. E tirou da casa do Senhor os deuses estranhos e o ídolo, como também todos os altares que tinha edificado no monte da casa do Senhor e em Jerusalém, e os lançou fora da cidade. E arrumou o altar do Senhor e ofereceu sobre ele sacrifícios de ofertas pacíficas e de louvor, e ordenou a Judá que servisse ao Senhor, Deus de Israel. Entendeu, gente? É isso que você tem que fazer. Contudo, o povo ainda sacrificava nos altos, mas somente ao Senhor, seu Deus. Então, escuta, se você tem que fazer isso ao Senhor, Deus de Israel, aí você fala, então, ele é Deus de Israel, essa história toda é dos israelitas. Gente, Israel é gente, são pessoas que nem você, eles são abaixo de Deus que nem você, eu, todo mundo, o mundo inteiro, todas as nações são abaixo de Deus e todas são de Deus. Foi Deus que fez o céu, a terra e tudo o que eles contêm, inclusive as pessoas. Só há um Deus que enviou Jesus para falar isso, gente. Uma das coisas que Jesus fez foi mostrar ao mundo que Deus existe, gente. Jesus é o enviado, né? O cordeiro que Deus enviou para ser sacrificado, para tirar do mundo o pecado que entrou pelo Adão que desobedeceu a Deus, com a Eva. Então você tem que entender que o Deus de Israel é o seu Deus também. É o Deus de todos os países. Não tem esse negócio de você achar que Deus está longe, então você tem um montão de santo e adora Jesus. Não. Não pode adorar Jesus. Você pode amar Jesus, mas você tem que amar mesmo, muito mais completamente acima de Jesus, é o seu Criador e aquele que enviou Jesus, que é o Deus de Israel, que é o seu Deus também. Israel recebeu a Bíblia para nos mostrar. Dá licença um pouquinho.
para nos mostrar a Bíblia, onde tem os 10 mandamentos. Você já viu aquele filme dos 10 mandamentos? Você não sabe da existência dos 10 mandamentos? Você não sabe que tem que respeitar os 10 mandamentos? Ou você acha, não, é só para Israel que deu as tábuas da lei, então eu não sou israelita, eu não preciso obedecer. Não tem, você tem que obedecer sim. Olha só, os 10 mandamentos todo mundo conhece, não preciso nem eu te mostrar, né? Se você acha que tem que obedecer os 10 mandamentos, por que o Deus que deu a Moisés os 10 mandamentos não vai ser seu Deus? Entendeu? Ai, mas eu não sabia que os santos era idolatria. Pois é, gente, é por isso que eu estou falando com vocês, porque eu aprendi isso e vi lógica nisso e eu estou compartilhando com vocês, queridos, porque a ingenuidade é grande, eu sei, lindinhos. Vocês não fazem por mal, né? A gente pensa assim que tá tudo bem, mas não tá não, tá, queridos? Olha só, então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam: tirai os deuses estranhos que há no meio de vós e purificai-vos e mudai as vossas vestes. Gente, olha só, tinha até que purificar e mudar as roupas deles. Jacó é Israel, tá, gente? Então não pode, tá bom? Aqui, ó, e levantemo-nos e subamos a Betel, é um lugar, e ali farei um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e que foi comigo no caminho que tenho andado. Gente, Deus é tão bom. Deus é tão misericordioso. Não precisa pensar, quando eu era criança, né, quando eu era adolescente e tal, agora eu tenho 55 anos pela graça de Deus, eu pensava que Deus estava lá no céu, bem longe mesmo, e muito inacessível, entendeu? Então era assim, a gente fica achando que está perdido e que Deus não vai ouvir a gente não, que a gente é pequenininho, né? Sim, a gente é pequenininho, mas Deus nos ama. Ele nos fez, ele é misericordioso, está sempre atento a cada um de nós e nos ouve sim, tá? E atende às nossas orações quando elas são verdadeiras, quando ele decide que é para que gostaria, quando ele decide atender, tá bom? Então ele tem misericórdia, você pede, você faz jejum, você ora de verdade no seu coração. O fato é que Deus ouve cada um de nós, não é porque a gente é pequenininho e ele é Deus que ele não nos ouve não, gente. Todas as criaturas são dele, até a formiguinha, todos os bichinhos, passarinhos, os peixinhos que estão lá no fundo do mar. Deus conhece e sabe, criou tudo e toma conta de tudo e sustenta tudo, tudo vive pela misericórdia de Deus, tá? Deus está sustentando tudo funcionando, gente. É maravilhoso, Deus é maravilhoso. Então não pense que você tem que acha que Deus não está te vendo, porque Ele está te vendo, sim, e Ele te ama, por isso que Ele enviou Jesus para falar ao mundo que Ele existe e Ele te ama, tá? Ele presta atenção, digamos assim, em cada criatura dele, tudo é dele, todas as coisas que existem, as plantas, as verduras, as nuvens, tá bom? Você vê lá Deus criando o sol, as estrelas, a lua, tá bom? Então é a Deus que você tem que se dirigir, somente a Deus você tem que prestar culto e reverenciar e adorar. As pessoas que foram feitas santas pelo Roma, você não tem que fazer isso não, são só pessoas. Pensa, se essas pessoas oraram, se dedicaram a Deus, e aí a Igreja Católica disse que então agora elas são santas, então você também é capaz de ser santo, não? Porque se você também orar, se você também ficar rezando, se dedicando a Deus, fazendo só coisas que Deus acha bom, que gosta, você também tem que ter uma estatueta, uma igreja, e todo mundo tem que ficar fazendo promessa para você. Pensa, entendeu? Entendeu? Se aquela pessoa é uma pessoa que nem você, como que você pode adorar ela, prestar culto a ela, fazer igreja dela, fazer promessa para ela? Como pode isso? Então você tem que acordar. Se tem estátua aí na sua casa, tira tudo, para com isso agora. Não tem que ficar com aquelas cordinhas no pulso, falando o santo, o meu santo não foi com o santo do fulano. Para com isso, gente, está erradíssimo. Você tem que jogar tudo isso, tirar isso tudo da sua casa, se livrar disso e ter a Bíblia. E você tem que ler a Bíblia
e prestar reverência, culto e adorar é a Deus, o seu Criador e o meu Criador e o Criador de tudo, aquele que existe, que nos enviou Jesus, e não há outro Deus, não há. Ele é maravilhoso, você tem que ler a Bíblia, viu? Leia a Bíblia. Ó, olha o Senhor Deus falando aqui em Jeremias, gente, o livro de Jeremias é emocionante, Jeremias é profeta. Foi profeta, né? E não existe igreja de Jeremias, nem ao santo Jeremias, nem o pessoal faz promessa para o Jeremias, achando que Jeremias é Deus, nem cultua Jeremias não, tá? Então, você tem que acordar para isso. Jeremias é um profeta, era um profeta, foi um profeta. Deus falava com ele e ele transmitia mensagem para as pessoas lá em Israel. Como os israelitas não fizeram estátua do Jeremias e ficaram vendendo para os turistas, nem fizeram igreja de Jeremias, nem ficaram se direcionando ao Jeremias, porque ele não é Deus, ele é um ser humano. Mesmo sendo profeta, ele não é alguém para ser adorado. Se ele pode ser adorado, você também pode. Você tem que entender isso, não pode ficar adorando nada, nem ninguém. Você tem que adorar somente a Deus, o seu Criador, o meu Criador, o Deus de tudo, o Criador de tudo, que é o Deus de Israel, que escolheu Israel para aprender as leis dele e ensinar o mundo e também seguir e ensinar o mundo. Olha só, vamos ver aqui. Em Jeremias, ó. E eu pronunciarei contra eles os meus juízos por causa de toda a sua malícia, pois me deixaram e queimaram incenso a deuses estranhos e se encurvaram diante das obras das suas mãos. Então, gente, você não pode ajoelhar na frente das imagens de santos. Você não pode ficar acendendo vela para essas imagens. E você não pode fazer promessa e fazer pedido para esses santos. Você tem que orar a Deus. Você tem que ler a Bíblia, você tem que obedecer os 10 mandamentos. Você não pode cobiçar, você não pode adulterar, você não pode fazer nada daquilo que está escrito que não pode fazer lá nos 10 mandamentos. Você tem que procurar ser uma pessoa melhor, uma pessoa ética, uma pessoa caridosa, uma pessoa que não é fofoqueira, uma pessoa que não é mentirosa, não fica inventando as coisas dos outros. Você vai agradar a Deus sendo assim, uma pessoa melhor e entender que Deus te ama. Entendeu, gente? Olha só, vamos lá. Vamos continuar. Estou te mostrando a Bíblia, tá vendo? Jeremias 44, o profeta, ó. Por causa da maldade que fizeram, para me irarem, indo queimar incenso e servir a deuses estranhos que nunca conheceram, nem eles, nem vós, nem vossos pais. Então, olha, e eu vos enviei todos os meus servos. Entendem? Servos, os profetas eram servos de Deus. Os profetas madrugando e enviando a dizer: ora, não façais esta coisa abominável que odeio. Entende, gente? Quando você pede alguma coisa para os santos, que você vê aí, igreja, Nossa Senhora Aparecida. Gente, não existe Nossa Senhora, existe nosso Senhor, que é Deus. O único Deus é o Deus de Jacó. Você não lembra quando a Maria ia ficar grávida, né, para Jesus nascer? O anjo de Deus apareceu a ela e disse a ela isso. Ela também é uma serva de Deus. Você não pode fazer Santa Maria, fazer estátua da Maria, igreja da Maria, pedir coisa para Maria. Você tem que pedir para Deus, porque a Maria também é serva de Deus. O Deus nosso é o Deus da Maria também, gente. Tá bom? Ah, queridos, olha. Então Deus falando que enviou os servos dele, os profetas, para dizer: não faz essas coisas, né, que ele odeia. Mas eles não escutaram, nem inclinaram seus ouvidos para se converterem da sua maldade, para não queimarem incenso a outros deuses. Aí você diz: não, mas esses deuses aí que está falando da Bíblia, né? É aqueles deuses lá esquisito, com cara esquisita, que o pessoal ficava fazendo coisa errada, acendendo fogo, jogando as pessoas lá, não sei o quê. Não é os santos da Igreja Católica, não. Ó, queridos,
Mas, a partir do momento que você pede alguma coisa para um santo, né, que a Igreja Católica falou que é santo, para uma pessoa que a Igreja Católica falou que é santa, e você acha que aquela pessoa, aquela estátua que está fazendo milagre para você, você abaixa, você ora, você ajoelha, você fica ali pedindo para aquela estátua, você está fazendo errado também, tá bom? Mesmo que sejam deuses diferentes, é isso que você está fazendo. Você está colocando aquela pessoa no lugar de Deus na sua vida. Ao invés de você se dirigir a Deus humildemente, ajoelhar, não vê aquele pessoal, os filmes, os israelitas, com a roupa de saco, vestindo roupa de saco, jogando cinza, jogando a terra neles. Eles estão se humilhando, gente. Eles estão se humilhando para pedir a Deus, exaltando o Senhor Deus Altíssimo e mostrando e declarando que eles são dependentes de Deus e pedindo a Deus a misericórdia. Outro dia teve aquele rapaz no Brasil e ele falou ao mundo inteiro, ele estava, lembra que ele estava vestido de saco, ele estava falando para o pessoal se humilhar. Quer ver, ó? Ó, esse rapaz aqui, ó. Aqui, ó. Quem é esse homem que prega? Depois você vê, você digita a mesma coisa que eu aí, ó. Este homem está vestido desse jeito, lembrando o quê? Lembrando aqueles tempos antigos, onde os israelitas se vestiam desta forma. Lembra quando o rei foi pedir para Deus para ajudar ele contra os assírios que estavam acampados em volta para tomar a cidade, e ele se dirigiu a Deus, ele tirou a roupa dele de rei, colocou a roupa de saco e foi se humilhar perante Deus, declarando que ele não é nada sem Deus e que é Deus que é o maravilhoso que faz os milagres e que realmente é quem faz, quem nos dá as vitórias. Então você vê quem é esse homem. Então ele lembra a roupa dele aqui, lembra dessas pessoas que eu te falei, tá? Em 2020, 2021, nós lembrando pessoas daqueles milênios atrás, tá bom? Então é isso que você tem que fazer, você tem que se humilhar perante Deus, ajoelhar perante a Bíblia, ajoelhar perante a Bíblia, ajoelhar no seu quarto, ajoelhar em silêncio, não pode ser em frente a estátua nenhuma, de santo nenhum, não. E falar direto com o Senhor Deus, você se dirige assim, ó Senhor, Altíssimo, Santo de Israel, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, que também é o meu Deus, tem misericórdia de mim. E aí você conversa com ele, meu querido, tá bom? E aí você pede a misericórdia de Deus, e aí você pede a ele em nome de Jesus. Por que em nome de Jesus? Porque os israelitas têm o hábito de orar pedindo pelo mérito de Abraão, pelo mérito de Davi, porque são pessoas que elas tiveram um relacionamento com Deus, né? Mais especial do que o resto das pessoas. Então, isso se chama mérito. Então, no caso das pessoas que não são israelitas, não têm esse conhecimento, fala em nome de Jesus, igual Jesus mesmo explicou, que aí ele vai pedir ao Pai para você funcionar como um advogado. Está escrito em Paulo que Jesus é um sumo sacerdote, né, que fala ao Pai por nós, a nosso favor. Então é por isso que você fala em nome de Jesus, tá bom, queridos? Então, olha só, e sucederá que quando disserdes, por que nos fez o Senhor nosso Deus todas estas coisas? Então lhes dirás, como vós me deixastes e servistes a deuses estranhos na vossa terra, assim servireis a estrangeiros em terra que não é vossa. Anunciai isto na casa de Jacó e fazei-o ouvir em Judá, dizendo, ouvi agora isto, ó povo insensato e sem coração, que tendes olhos e não vedes, que tendes ouvidos e não ouvis. Porventura, não me temereis a mim, diz o Senhor, não temereis diante de mim, que pus a areia por limite ao mar, por ordenança eterna, que ele não traspassará? Ainda que se levantem as suas ondas, não prevalecerão. Ainda que bramem, não a traspassarão. Entende, gente? Você nunca se perguntou, não? Que já que no mundo tem mais água do que terra,
como que as duas águas não se encontram de cada lado e cobrem as duas ilhas que formam o mundo? Hein? Você nunca se perguntou como que o mar é grande, pode mexer tanto e não cobrir a terra? Pois então, Deus fez o mar e ainda fez o limite para ele ficar. Você acabou de ouvir essa leitura agora, em Jeremias 5. Então é a Deus que você tem que se dirigir, não é santo não, existe esse negócio não, gente. Ó, então falou Samuel, o profeta que ungiu Davi, rei, amando de Deus. Então falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo... A casa de Israel, gente querida, são os filhos de Jacó, que é o neto de Abraão, tá? Então falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: Se com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o vosso coração ao Senhor, e servi a Ele só. Gravou? E vos livrará da mão dos filisteus. Então, gente, tudo que está escrito na Bíblia é exemplo para o mundo todinho. Porque você vê ali a história de Israel, os filisteus brigando com eles, teve aquele gigantão lá que ficava... Os filisteus ficavam usando para botar medo em todo mundo, né? E aí foi o Davi, acabou com o gigante. Como? O Davi com aquele negócio tipo um estilingue, jogou uma pedra na testa do gigante e acabou com ele? Como? Se um exército inteiro não conseguia. Porque, queridos, quem venceu o gigante foi Deus, assim como todas as batalhas que Israel travou contra os povos que habitavam a terra que Israel conquistou para morar, pela graça de Deus, amando de Deus, também foi Deus que venceu todas as batalhas. Você tem que ler a Bíblia, gente, tá tudo lá escrito, lindamente explicado, e você vai sair da ignorância, e saindo da ignorância dos fatos, você não vai ser fantoche na mão das pessoas que dizem para você uma coisa que é e não é, e uma coisa que não é e diz que é. Você vai deixar de ser fantoche. A partir de hoje, promete, por favor, para você mesmo, que você não mais vai ter santo, nem idolatrar santo, nem ter imagem na sua casa, nem de escultura, nem retrato, nada disso, tá bom, queridos? Você vai ler a Bíblia, vai orar a Deus, se ajoelhar quietinho no seu quarto. Jesus ensinou isso, queridos. E aí você vai lá, vai orar em silêncio, falando com o Senhor, seu Criador, Ele que te fez. E você vai ser feliz, mas tão feliz. E você vai ficar tão impressionado de como que você não fez isso antes. Leia a Bíblia inteira, seja uma pessoa melhor para agradar o seu Criador, porque Deus é bom e Deus é correto, e Deus gosta das coisas corretas. Você vai se apaixonar cada dia mais pelo seu Criador, que é o meu Criador, que é o Criador de tudo. Lendo a Bíblia, você tem que ser ético. Não pode ter corrupção, nem adultério, não pode ter esse negócio de invadir fazenda, não pode querer as coisas que é dos outros, não, gente, está nos mandamentos, tá bom, queridos? E aí, os filisteus hoje não existem, você não é israelita, mas você tem inimigos, não tem? Então, eles funcionam então como os filisteus. Aí você vai ter que fazer isso aqui, ó, servir somente a Deus, o seu Criador, e Ele vai te livrar da mão dos seus inimigos, vai te dar prosperidade, todo o seu trabalho vai ser bem feitinho. Você tem que querer fazer o seu trabalho bem feitinho para agradar a Deus, tá bom? Toda a sua responsabilidade você tem que cumprir com zelo, com mérito, com dedicação, com honestidade. Não pode ficar de olho no carro dos outros, na casa dos outros, nem ficar competindo, nem rivalizando, nem falando que o outro é privilegiado porque é branco, é privilegiado porque é homem, é privilegiado porque mora em outro país. Não vai fazer isso. Você tem que ser o quê? Amar o próximo como a si mesmo. Você tem que amar o seu Criador em primeiro lugar e o próximo como a si mesmo. Você tem que aprender a fazer isso, tá bom? E mesmo está falando filisteus e israelitas, é exemplo para todas as nações, tá? Ó.
que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos das alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Isso é Paulo, tá, queridos? Paulo não foi discípulo, só um pouquinho. Paulo não foi discípulo, não viu Jesus pessoalmente igual aos apóstolos, mas ele foi feito discípulo depois. Ele perseguia cristãos. Ele era judeu também, perseguia cristãos, e depois que Jesus apareceu para ele, lembra aquela luz? Paulo, por que me persegues? Lembra? E aí daí para frente, de perseguidor, ele virou seguidor. E aí ele entendeu tudo certinho, né? Pela graça de Deus, aleluia. E aí ele começou a pregar. Então, Efésios 2 é carta que Paulo escreveu aos Efésios. Então, ele está dizendo aqui, ó, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto, aleluia. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, aleluia, e derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com elas inimizades. E vindo, ele evangelizou a paz, a vós que estáveis longe e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Entendeu? Entendeu? Por isso que Jesus fala que ele é o caminho, gente. É o caminho até aonde? Ao Pai, tá? Então, por quê? Porque ele veio ensinar, que ele evangelizou. E ele disse para todos que Deus existe. Tá bom? Então, assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Então, santos, gente, é o pessoal lá de Israel que é santificado pelos mandamentos que Deus deu ao mundo, e eles seguem os mandamentos. Se seguir, vai ser santificado a Deus. Não tem estatueta de judeu para você adorar, para você pedir milagre, não tem isso não, tá? Então, os judeus que seguem os mandamentos, eles oram a Deus, o único, o eterno, o único Deus e não há outro. É emocionante. Tá bom, queridos? Então, sai dessa enganação aí, desse montão de santos da Igreja Católica, que nós vamos falar mais uma coisinha para você, queridão. Tá? Então, olha, assim que já não sois estrangeiros, quer dizer, o Paulo está falando lá, ele falava tanto para judeus quanto para pessoas não judias. Então, ele estava falando, não tem mais estrangeiro nem forasteiro, mas agora são concidadãos dos santos e da família de Deus, tá bom? Não tem mais esse negócio de... você pode ser também concidadão, como você não é cidadão israelita, é concidadão, como Jesus disse, você é enxertado na árvore, tá bom? Acreditando, né, nos mandamentos, acreditando que Deus existe, é único e não há outro. Tá bom? Então você tem que ler a Bíblia, tá bom, gente? Leia a Bíblia desde a primeira página e você vai ficar apaixonadíssimo. Israel é o nome de Jacó, que é neto de Abraão, a quem Deus fez a promessa que a descendência dele ia ser incontável como as estrelas. Tá bom? E aí é isso mesmo, tem judeu espalhado no mundo inteiro, tem neto de Abraão espalhado no mundo inteiro e não só em Israel. E você vê que Israel é um país pequenino, do tamanho de um dos estados do Brasil. E, no entanto, ninguém consegue vencer Israel. Por quê, queridos? É tão emocionante. Por quê, queridos? A força vem de Deus, tá? Obedecendo os mandamentos, adorando apenas o Criador. Não tem lógica, né? Você adorar outra coisa.
uma coisa que não seja o seu Criador, que não te deu a vida. Você tem que adorar quem te deu a vida, quem te mantém a vida, quem tem misericórdia de você e está sempre disposto a te ensinar o certo, que é Deus, queridos. Então, falar, o pessoal se junta, não consegue vencer Israel. Por quê? Porque é Deus que defende, é Deus que batalha por Israel. Queridos, que tem aliança com Deus, tá bom? Podia até mostrar no mapa para vocês, mas vocês mesmos olhem aí, vocês cliquem, digitem Israel e depois vão em Google Maps e aí vocês, vamos lá. Vocês vão ver Israel, aqui ó, tá bom? Olha aqui, é uma cidade territorialmente pequena, mas ela é a maior, por quê? Porque é do povo que tem aliança com Deus, tá? Você diminui aqui o mapa, ó. Diminui, ó, sumiu. Você vê Líbia, Egito, Sudão, você vê Arábia Saudita, você vê Síria, você vê tantos países, né? E não vê Israel. Você tem que colocar um zoom para Israel aparecer. Olha esse território aqui entre Jordânia e o Egito, que tinha escravizado Israel por séculos, do qual Moisés foi enviado por Deus para tirá-los do Egito, compreende? Salvar o povo da escravidão do Egito. Então o pessoal agora de Israel vai fazer estatueta do Moisés, vai chamar o Moisés de Santo Moisés, vai fazer igreja para Moisés, vai pedir Moisés para fazer milagre. Não, gente, entendeu? Israel entende que é um homem que foi escolhido por Deus para fazer esse serviço, este trabalho. Moisés é servo de Deus também. Então você não tem que ter estátua, nem tem que abaixar, nem ajoelhar, nem acender vela para nenhuma pessoa que Roma falou que é santo, porque está errado. Você tem que aprender que é só Deus, é Deus e não há outro. Ele também nos enviou Jesus e Jesus ensinou isso, gente. Jesus ensinou essa verdade, tá bom? Então sai dessa de ficar aí adorando deuses, tá bom? Que não é igual o pessoal do Israel do antigamente, não, mas você não pode se ajoelhar, baixar, nem acender vela, nem adorar, nem cultuar, nem fazer igreja para ninguém, não, queridos. Só a Deus, o Criador, você tem que adorar e amar, sobretudo, e reverenciar e respeitar, e por que não? Vai procurar a conexão com o seu Criador. Comece lendo a Bíblia que você vai saber direitinho como é que é. Então aí você entendeu tudo direitinho. É muito, muito, muito emocionante. E aqui Êxodo 20, que está os 10 mandamentos, tá bom? Está em Êxodo 20. Você dá uma lida na Bíblia inteira, leia Êxodo 20 para você ver os mandamentos, relembrar. Aqui é Deus falando claramente através do profeta Isaías, que você viu que Deus disse que é servo. Agora vê, Isaías ouvia a voz de Deus, obedecia a Deus, então vamos fazer estatueta para Isaías, vamos fazer igreja para Isaías. Ajoelhar na frente de Isaías e pedir para ele milagre, entendeu a situação? Se não pode para Isaías, não pode para Jeremias, também não pode para as outras pessoas que Roma fica dizendo que é santa não, queridos. Para você crer que Jesus é o Filho de Deus, você não precisa ficar obedecendo tudo que Roma manda você fazer não, queridos. Olha só, Deus declarando, falando para você, te ensinando claramente aqui, ó, eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador, cara. Entenda isso, você tem que entender. É verdade verdadeira, simples de entender, fácil de entender. E você, se você obedecer à verdade, você vai se sentir tão feliz e você vai enxergar tudo com claramente, entendeu? Às vezes você fica se perguntando por que está acontecendo isso no mundo, para as pessoas acordarem, para as pessoas se voltarem para Deus, para a pessoa se sacudir de todos esses mantos de erro
de sacudir todos esses mantos que está jogando em cima dela, de mentira, de novas leis que não existem, de crenças que não existem, que deuses que as pessoas ficam fazendo, adorando. Gente, olha os outros países também, adorando estátua, adorando lenda, adorando fábula. Em vez de se voltar para Deus, o único Criador, e não há outro. Pega a Bíblia e lê, está escrito lá quem fez o mundo, quem fez as árvores. É emocionante, e sustenta até hoje. O sol não existiria se Deus falasse para ele não existir, não. Ele está aí sustentado por Deus, o Altíssimo, o Santo de Israel, que é o Deus de todo mundo. Então, está aqui, ó. Todavia eu sou o Senhor, teu Deus, desde a terra do Egito. Portanto, não reconhecerá outro Deus além de mim, porque não há Salvador senão eu. Aí você diz, pô, Gil, mas eu não sou israelita, não saí da terra do Egito. Pois é, mas o Deus que tirou o pessoal do Egito é o único Deus, que não existe outro Deus. Então, se ele é o único Deus e não há outro, ele é o Deus verdadeiro, ele é seu Deus também, mesmo você não sendo israelita e não tendo estado no Egito. E ele está dizendo para você não reconhecer outro Deus além dele, porque não há Salvador senão ele. Então, você entende isso, Salvador é Deus, tá bom? E não existe santo, nem estátua de santo, nem ajoelhar para uma pessoa que Roma disse que é santo. É simples de entender, gente. É super simples de entender, tá bom? Porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens. Você vê, lendo o Segundo Testamento, que o tempo todo os discípulos falam de Deus, falam que Deus que é o Salvador, que nos enviou Jesus, tá bom? E não tem lá Santo José, Santo Antônio, Santa isso, Santa aquilo, não tem nada disso na Bíblia não, tá bom? Tem a Rebeca, que é mãe do Jacó, esposa do Isaac. Tem a Ruth, que é bisavó do Davi, rei Davi. E não era Santa Ruth e Santa Rebeca, não. Tem a Maria, né, que gerou Jesus pelo poder de Deus. E não é Santa Maria também, não. É uma pessoa que morava em Israel e que gerou Jesus. E não tem isso que fazer isso não, gente. Você não tem que seguir procissão atrás de imagem, você não tem que fazer nada disso que a Igreja Católica manda fazer, sacou? Isso está errado. Você quer acreditar que Jesus é o Filho de Deus? Acredita, de boa, eu também acredito. Mas não é para ficar tendo estátua na sua casa, nem imagem, nem ficar adorando, nem acendendo vela, nem se ajoelhando, nem pedindo milagre para pessoas que Roma disse que são santas, não. Você tem que se dirigir a Deus humildemente, bem humildemente, agradecer a Deus, procurar entender o que Deus gosta que você faça, ser o mais ético possível, ser uma pessoa honrada, uma pessoa humilde, não ser soberba, não ser uma pessoa avarenta, entendeu? Assim que você tem que buscar Deus, tá bom? Então, o mundo inteiro precisa acordar para Deus, o Altíssimo, que é o único Deus e não há outro. Está escrito de novo em Isaías, eu sou o Senhor e não há outro, fora de mim não há Deus. Eu te cingirei ainda que tu não me conheças. Então, está no Segundo Testamento, está no Primeiro Testamento, que Deus falando, de novo, assim diz o Senhor, Rei de Israel, assim diz o Senhor, Rei de Israel e seu Redentor, o Senhor dos Exércitos. Eu sou o primeiro e eu sou o último e fora de mim não há Deus. Tá bom? Inclusive, eu vi outro dia um vídeo que a pessoa tinha trocado. Não tem aquele... Vou te mostrar aqui. Na Bíblia tem o Salmo. Aqui todo mundo conhece. Quer ver? Ó? Salmos. Salmo 23. Olha só. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Davi escreveu este salmo, não é? Davi. O Senhor é o meu pastor. Quando Davi estava aqui no planeta, Jesus ainda não tinha vindo, não é? Então o Senhor que o Davi escreveu ali é Deus.
É Deus que enviou Jesus depois, tá? Para falar para o mundo que ele é Deus e não há outro. Então, não pode trocar, Jesus é o meu pastor, nada me faltará, não. Você tem que seguir que o Salmo está falando, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Você não pode mudar as palavras do Salmo, tá, gente? Isso também está errado. Davi era o quê? Pastor, não era? Lembra que o Davi era pastor? Pois é. Então, Davi está falando que Deus é o pastor dele. O que significa? Assim como ele apacentava as ovelhas, cuidava das ovelhinhas lá, protegia ela do urso, mantinha elas no rebanho, ficava com ela tempos lá, dando água, deixando elas pastarem, cuidando dela, ele se colocou como uma ovelha, um carneirinho. Se colocou, olha a humildade de Davi, reconhecendo que ele era um carneirinho do rebanho que pertence a Deus. Entende? Davi era pastor de ovelhas e ele se colocou no lugar de uma ovelha daquela, dizendo que o Senhor Deus é pastor dele. Então você tem que entender as palavras direitinho e não mudar as coisas não, tá bom? Deus mandou Jesus para ser o pastor, para falar para o mundo sobre ele. Então Jesus também foi pastor, Davi pastor, Jesus pastor. E Deus é só Deus, só tem um Deus e não há outro, que é o Deus que fez Davi rei e que também nos enviou Jesus, tá bom? É tudo pelo poder de Deus, tá? Não vamos trocar, não, vamos ficar fiéis à verdade. Jesus veio ensinar as coisas, você não pode transformar Jesus em algo diferente do que ele veio fazer, não. Ama Jesus? Que lindo! Mas Deus é sempre Deus, não pode modificar esta verdade, tá bom? Jesus veio ensinar que Deus é Deus e não há outro, que é isso que você tem que aprender, tá bom? Então Jesus é tipo um Davi, que o Davi depois virou rei e aí ele ficava cuidando das pessoas, protegendo elas, né, dos inimigos, indo em batalhas para vencer os inimigos, né? Era como se aquelas pessoas fossem agora o rebanho do Davi. Então Jesus também veio ser o pastor para que o mundo inteiro rebanho dele. Por quê? Mas ele não substitui Deus. Deus é acima de Jesus e Deus nos enviou Jesus e é Deus o verdadeiro pastor, digamos assim, como Davi aqui se colocou no lugar de um cordeirinho, reconhecendo que na verdade é Deus o pastor. Tá bom? Então espero que tenha ficado claro. Qualquer coisa coloca aí nos comentários, tá bom, queridos? Então você lê aqui lindamente tudo isso explicado, que é só Deus, o Deus e o Salvador. Então, já falei sobre Jesus com você. Aqui também que Jesus fala o tempo todo que ele é o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, se ele fala de Pai, significa que ele é filho. Então, ele é o caminho até o Pai. Então, você tem que se dirigir ao Pai. Você tem que conversar com o Pai, reconhecer que o Pai é Deus e não há outro, bem humildezinho no seu silêncio. Jesus até falou isso. Disse, ora lá no seu quarto. Na sua... não é para bradar nas praças, é para poder você conversar com Deus, né? Reservadamente, com sinceridade no seu coração. Leia a Bíblia. É esclarecedor, tá bom? Para você parar de ser fantoche. E aqui é o Senhor Deus falando. E vós sabereis que eu sou o Senhor, vosso Deus, que habita em Sião, o meu santo monte. Jerusalém será santa, estranhos não passarão mais por ela. Tá bom? Deus afirma o tempo todo, ensina, tá bom? De novo eu estou te mostrando Oséias e tudo, esses profetas, né? Eu vou repetir, não existe igreja de Oséias, igreja de Jeremias, embora eles tenham sido profetas com os quais Deus falou, porque eles mandavam mensagem, né?
que Deus mandava ao país, ninguém fez estatueta dele, nem ficava acendendo vela para eles, nem ficava se ajoelhando para as estátuas deles, não. Tá bom, gente? Então, eles são pessoas, servos de Deus. E todas essas pessoas aí que Roma diz que são santos também são pessoas. Então, se elas oraram e fizeram aí, conseguiram que Deus operasse milagre, não foram elas que fizeram milagres, foi Deus. Não acontece milagre nenhum, não, por ninguém. É só Deus mesmo que faz milagre. Mesmo os profetas que faziam coisas que eram milagres, né? Por Deus. Deus atendia a oração deles. Tá bom, queridos? Então, por hoje é só. Espero que tenha ficado bem claro mesmo que não pode se ajoelhar para nada, achando que as coisas que fazem milagre, que elas são deuses. Para com isso. Só tem um Deus. É o único que é verdadeiro e é o Deus de Israel, porque ele escolheu Israel para receber os estatutos e mandamentos, aprenderem, seguirem também, ensinar o mundo. A nação sacerdotal, né, foi escolhida por Deus. Aleluia. Então, o Deus de Israel é o nosso Deus, é o Deus do mundo inteiro, de todos os países, tá bom? Comece a ler a Bíblia hoje. Você vai ficar esclarecido, vai ver como é simples, tranquilo, maravilhoso, cheio de paz, a verdade. E como Deus nos ama e como Ele realmente é misericordioso. Você vai ficar encantado com isto, tá bom? Esta é a verdade, não tem complicação. É felicidade pura você ler a Bíblia e entender a verdade e ter conexão com Deus o tempo todo, não é só quando vai lá na igreja no domingo, não. Inclusive o dia de descanso é sábado, tá bom, gente? Quem trocou para domingo foi Roma. Então você vai ler a Bíblia para você deixar de ser enganado. Amar a Deus é tão maravilhoso, não tem complicação, a sua vida vai mudar completamente, vai ficar tudo simples de viver, gostoso de viver, você não vai fazer coisa errada e não vai ser enganado mais, tá bom? Deus abençoe todos vocês, cada vez mais o Santo de Israel, o Altíssimo, pela graça dele, em nome de Jesus.